Olá a todos, ótima noite. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Papo de Diretoria. Hoje nós vamos falar sobre o tripé macroeconômico, assim, os impactos no mercado farmacêutico de um modo geral, né? A gente vai trazer o contexto aí, então, do legado, né, que a pandemia trouxe para nós. A gente vai tentar conceituar para essa parte econômica. Eu trouxe aqui, então, para a gente tratar sobre esse assunto, o Fernando Correia, da Andreani Logística, e o Gustavo Galvão, da Stark for PL. Inclusive, esse episódio tem um apoio, né, da Andreani Logística e da Stark. Queria agradecer muito vocês dois aí pela presença, por ter topado entrar aí nesse bate-papo, né, no Papo de Diretoria. Tá super legal, o pessoal tendo uma adesão bacana. Eu queria, antes de mais nada, já começar então o assunto, a gente falar um pouquinho sobre o tema, só para a galera que está assistindo de casa conceituar. A dinâmica vai ser o seguinte, então a gente vai falar em cerca de meia hora, alguns assuntos aqui, alguns temas relacionados ao cenário econômico, e eu passo a pergunta para um convidado e depois nós temos a réplica aí como complemento. Então, queria mais uma vez, pessoal, agradecer, Fernando, Gustavo, pela participação. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu que agradeço o convite, viu, Lucas? E é sempre bom estar conversando aí com você, ainda mais com um amigo como o Fernando, uma das referências aí do mercado de operador logístico aí do setor de saúde. Um prazer enorme. Sem dúvida, o prazer é meu aí ter vocês dois nesse episódio. Bom, pessoal, para a gente começar o bate-papo, eu queria logo de cara já falar uma pergunta que diz respeito a todo mundo aí, que mira um pouco no cenário econômico, de investimentos principalmente, e não tem como a gente não falar sobre o cenário de 2022 com eleições, né? A gente tem projeções da Selic em alta, inflação, enfim, é um cenário completamente incerto, né? Eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer nesse sentido, pensando nesse cenário, né? Em relação a investimentos no mercado. Quais alternativas nós podemos investir pensando no mercado farmacêutico? Queria começar com essa pergunta com o Fernando, aí depois eu passo para o Gustavo. Quando a gente olha um pouco do cenário econômico, os operadores logísticos, no caso a Andreani, vem investindo bastante aí em processos de TI. E esses processos em TI nosso vêm exatamente de encontro para ajudar a gente na melhorar a rentabilidade. Por quê? Porque quando você está um prestador de serviço, as empresas estão sendo apertadas por impostos, as empresas estão sendo apertadas pela estrutura que a gente não tem hoje no Brasil, e as empresas querem repassar para o prestador de serviço. E aí elas vêm apertando o prestador de serviço, vêm pedindo redução de custo, vêm pedindo redução de tarifa, vêm apertando a gente, e a maneira da gente fugir dessa e manter a nossa margem é investimento em TI, né? Então, a gente vem investindo bastante em TI, conversando com outros amigos também, vem investindo bastante em TI, eu sei que o Gustavo também tem bastante coisa investindo em TI, porque é a única maneira que a gente consegue aí otimizar e rentabilizar melhor a nossa empresa, entendeu? Sim. Complementando um pouco aí, né, Lucas, o que o Fernando estava falando, eu acho que esse cenário, igual você mesmo disse, né, o cenário macroeconômico brasileiro, aí tem, esse ano principalmente, está muito incerto, né? Então a gente está falando aí do governo tentando segurar o capital estrangeiro aqui no Brasil, tentando controlar o dólar já estava batendo na casa dos 6, agora hoje, pelo que eu vi, bateu 4,97, não sei se fechou isso, mas então já está realmente o governo tentando segurar as rédeas aí, colocando o Selic um pouco em tendência de alta. Então, assim, eu acredito que para o mercado, principalmente estrangeiro, o Brasil ainda é um mercado barato para investir, né? Principalmente por causa do dólar. E assim, toda a indústria farmacêutica e de saúde, de uma forma geral, passa por um momento bastante complicado com a pandemia, né? Então, alguns sofreram mais que outros, né? Então, quando a gente fala na indústria de saúde, você vê os hospitais cada vez com margem menor por causa da pandemia, deixando leitos dedicados à pandemia, deixando de lado algumas operações eletivas, que realmente é onde os hospitais ganhavam mais dinheiro. Então, assim, todo mundo viu realmente a margem, de uma forma geral, cair, né? Lógico que as empresas mais voltadas para a Covid, realmente elas tiveram um cenário bastante favorável para elas no ano passado e nesse. Mas, de uma forma geral, quando a gente olha o mercado da área farmacêutica, eles acabaram passando por essa pandemia e já se recuperaram, né? Então, agora eles estão começando a falar
realmente investimentos aí no setor de farmacêutico, tentando colocar produtos aí no mercado de maior valor agregado e também colocando projetos que consigam otimizar e ganhar sinergia no processo. E indo bem contra o que o Fernando falou, realmente todo mundo no setor de tecnologia está começando a ver que precisa investir cada vez mais em tecnologia e inovação. Então, isso é uma tendência que realmente vai um caminho bom e deve continuar cada vez mais forte, tá? Esse eu acredito que tenha sido o divisor de águas aí da pandemia, esse conceito da transformação digital de um modo geral, né? As empresas que não se adequarem a essa transformação, não entrarem com novos negócios, investimentos em startups, né, em health techs no caso, por exemplo, vão acabar perdendo espaço no mercado, isso é natural, né? Os hubs estão aumentando cada vez mais, os processos eles estão bigs do mercado estão internalizando alguns hubs aí e fomentando essa transformação digital, né? E aí até em cima desses números, a gente teve, logo no comecinho da pandemia, um crescimento absurdo assim, nessa parte das healths, né? Se não me engano, chegou aí nos primeiros meses da pandemia um crescimento de 400%, né? Em aportes, em novos projetos realmente, né? E mirando esse ponto, qual que é o segredo até aí? O Gustavo falou que algumas realmente tiveram um baque, né, econômico, mas conseguiram retomar rapidamente. Mas mirando esse crescimento, qual que é a receita do bolo que vocês acham aí que a gente pode continuar tendo esse crescimento considerável no pós-pandemia aí das healths, né? Principalmente assim, agora com outros cenários que a gente tem de fora. Então a gente tem tendência de queda de dólar, né? Juros americanos lá, tudo. Como que a gente pode garantir ou evitar a fuga desse capital estrangeiro, propriamente dito, nos investimentos aí nas health techs de um modo geral, né? Então eu deixo essa aí para o Gustavo. Não, esse é um bom ponto. Na verdade, assim, como o dólar ainda está barato investir aqui no Brasil, ainda tem muito capital estrangeiro entrando, né? Então, mas isso daí é um cenário que a gente ainda tem, vou te dizer que tem mais perguntas do que respostas, né, nesse momento, porque acredito que o cenário é propício, sim, mas tudo vai depender muito do ano que vem, que é no ano de eleição. Então, se continuar nessa polarização, muito provavelmente os investidores, a partir do momento que o investidor não tem muita visibilidade ou dúvida do que pode acontecer no cenário macroeconômico e político, ele acaba não deixando de lado um pouco o investimento no Brasil. E acaba, como você mesmo disse, a tendência da taxa de juros dos Estados Unidos aumentar, então ele prefere não arriscar muito aí nessas novas tecnologias, nessas techs. Mas essa pandemia acabou mudando muita coisa para todo mundo, né? Então, assim, se for ver, igual você falou, aumentou mais de 400% durante a pandemia nas techs. E a gente está falando assim de logtech, de healthtech, edtech, fintech, tem várias techs aí, né? E realmente isso tem um investimento muito alto. Mas eu acredito que isso parte disso realmente vem para ficar, tá? E vai continuar. Agora, outra parte, eu acredito que também tem muita onda aí, que talvez não vou dizer, entre aspas, modismo, mas tem muita gente investindo com várias techs acontecendo, mas não sei se muitas delas vão vingar. E esse é um grande ponto, né? Sim. Porque as techs, elas precisam realmente não ser uma boa ideia, não trazer uma tecnologia, uma inovação, mas ela tem prazo de validade, né? Então, ou ela consegue mostrar aqui veio, começa a mostrar realmente case de sucesso, caso contrário, a injeção de capital, de dinheiro nessas techs, aí, principalmente de fora, tende a diminuir e acabar. Né? Então, assim, eu acredito que o primeiro ponto é a questão macroeconômica e política do Brasil, que isso vai definir mais ou menos aonde que o investidor estrangeiro vai realmente pisar e colocar seu dinheiro. E segundo é realmente ter empresa de tecnologia, as techs da vida brasileira, de qualidade. Porque se não tiver qualidade, realmente não tiver case de sucesso, dificilmente vão continuar mantendo o investimento estrangeiro aqui no Brasil. Sim, sem dúvida, concordo. E eu acho, e assim, na minha visão também, eu acho que a gente tem uma contribuição assim fundamental do governo nessa linha, né? Recentemente a gente teve o marco regulatório aí das techs, né, das startups, e que ajuda também você receber fundo de investimento, você receber investimentos aí para poder melhorar.
Mas tem uma coisa fundamental, que é a regulamentação do mercado, né? A regulamentação do mercado das techs, né? Quando a gente fala de techs, a gente fala no geral, são coisas que ainda precisa amadurecer mais, né? Porque a gente percebe que ideias tem bastante gente tem várias ideias, vários conceitos, mas na hora de colocar isso em prática e viabilizar o negócio não acontece. Eu acho que os fundos de investimento, as questões de investimento, estão procurando muito isso, né? Uma solidez de quem implanta, uma solidez de quem faz o negócio funcionar, para ele poder ter confiança, né? A gente tem uma questão engraçada que eu estava conversando esses dias com grandes empresários, a gente estava numa roda conversando sobre isso. Antigamente as pessoas montavam empresa para você ter uma empresa duradoura, né? E hoje em dia a maioria monta empresa para vender. Então são coisas totalmente diferentes, não é uma coisa duradoura. Muitas empresas já estão olhando isso, muitos investimentos, muitos investidores já estão olhando esse modelo, porque não é um modelo sustentável, né? Porque daqui a pouco você não tem pessoas para operar, né? A gente tem muita gente com várias ideias e poucas pessoas para executar. Sim. Eu acho que o mercado brasileiro ele tem uma tendência aí realmente de melhorar, mas eu acho que a escassez de mão de obra vai dificultar um pouquinho no crescimento das techs aí, entendeu? Sim, concordo. Eu acho que um ponto interessante aí, até que o Gustavo comentou, é a gente entender a euforia do mercado, né? Então, a partir do momento que a gente faz a análise ali, a lição de casa do pós-pandemia, o que vai ficar da transformação digital ou não, quais empresas vão ter solidez, igual o Fernando comentou, aí acho que a gente consegue determinar realmente um valuation exato aí dessas techs, né, de uma maneira geral. E pensando até nesse sentido, né, do valuation, enfim, o valor propriamente dito de determinadas techs, eu entro um pouco no contexto que tem se falado muito na pandemia, que é os treinamentos híbridos, né? Então, a gente tá enfrentando muito isso agora, ele tem evoluído muito, então a gente trata do aprimoramento das EdTechs, né, num contexto geral. E aí eu queria trazer essa correlação entre as EdTechs e as HealthTechs hoje em dia no mercado, pensando nesse contexto dos treinamentos, né, dos treinamentos híbridos, tudo, e algumas relações principais para o nosso mercado aí, farmacêutico e logístico principalmente, que seriam a rastreabilidade, né, em cima desse contexto, e a realidade aumentada. Vocês acham que se a gente trouxer esses três aspectos juntos, nós podemos ter empresas sólidas realmente, que venham no mercado a agregar, ou não? Vai ter ainda um momento de transição, vai ter muita euforia, muito especulador aí nesse mercado. Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? E aí acredito que o Gustavo também deve estar enfrentando um contexto bem grande em relação a esse assunto aí, principalmente com a parte da realidade aumentada, deve entrar algum contexto assim. Andriane também deve ter algo nesse sentido, né? Então, o que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que dá para apostar nas empresas que começarem a ter a visão nesse ponto, ou ainda é um momento de cautela? O que vocês acham? Queria deixar essa para o Fernando começar aí. Não, eu acho que assim, a gente estrategicamente dentro da Andriane, a gente criou uma empresa de TI, a gente fez uma startup agora de TI, tá? Focada exatamente em novas tecnologias para logística. E um dos pontos que a gente está trabalhando bastante é na tecnologia de realidade aumentada, que isso está ajudando a gente em alguns processos nossos da companhia. Se a gente não faz, eu acho que as grandes companhias aí, a gente vê Itaú, a gente vê grandes empresas, IBM, outras empresas, DHL, grandes players de mercado, entrando nessa linha e procurando sua própria tendência, né, a seu próprio fornecedor de tecnologias e inteligências, né? Então, a gente fez isso agora recentemente, estamos em janeiro com uma empresa dedicada exatamente para esse nível de mercado, tá? Aonde a gente está olhando as tendências mundiais, aonde está indo, o que os clientes estão olhando, e o foco nosso é
produtividade e inovação para o cliente, que é isso que a gente está analisando. A tendência de consumidor, né? Se você analisar que os consumidores hoje em dia, na pandemia, o cara migrou de uma loja física para uma loja e-commerce, você tem que renovar alguma coisa, você tem que analisar alguma coisa de inovação para criar produtividade, melhorar uma gestão, melhorar os processos, porque eu acho que a tendência do futuro, a gente tem uma questão no Brasil, que é a questão de regulamentação da Anvisa, por exemplo, quando a gente fala de saúde, mas a tendência do futuro é as empresas direto ao consumidor, não tem mais intermediário, não tem um distribuidor, não tem, né, uma farmácia, o cara vai direto no consumidor final. Por quê? Porque ele percebeu que a logística em si, que era um problema no passado, que não eram as empresas que estavam bem preparadas, hoje são empresas bem preparadas, né? Então, eu acho que a tendência de uma realidade virtual ou de qualquer inovação que vá nessa tendência de olhar o consumidor e olhar a produtividade é o futuro das coisas, entendeu? É um bom ponto esse, e na verdade, assim, o que a gente tem visto também, Lucas, é que esse setor de EdTech é um setor, acho que é um pouco, responder um pouco essa pergunta, né, um pouco, acho que veio para ficar assim, acho que tem empresa muito bem estruturada, a tendência é que essas empresas realmente durem, continuem, mas também tem um pouco de euforia, eu acredito, no meu ponto de vista, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a estatística ou vê os dados, né, por exemplo, do Centro de Inovação e Educação Brasileira, ele fala que hoje no Brasil tem 364 EdTechs, né, e o crescimento dela, que tem crescido em torno de 17% a 20% ao ano a nível mundial, só perde para as fintechs. Né? Então, assim, a pandemia acaba trazendo algumas oportunidades, né? E acredito que realmente as fintechs, as logtechs, as edtechs realmente têm despontado aí como os pilares, aí, como grande parte do crescimento nesse período. Então, assim, e isso também vem de encontro, porque você vê que tem bastante profissional no mercado também, que tem bastante experiência e acabava trabalhando como consultoria e acabou entrando nessa questão de edtech, né? Então, isso é uma coisa boa. Realmente, o mercado tem muitos profissionais muito bons, só tem que ver se realmente vai ser bem estruturado, né? Quando você fala aí de rastreabilidade, realidade aumentada, tudo isso vem ajudar, porque, assim, tem alguns fatos que a gente tem que realmente levar em consideração durante a pandemia. A questão de home office, né, que é uma das coisas que a gente sempre falou, que não funcionava, que o funcionário não ia levar a sério, enfim. E ela veio, ficou e está funcionando. Agora, uma das dificuldades que as empresas multinacionais estão tendo é como que depois da pandemia eles vão conseguir trazer esses profissionais de volta. É que muitos dos profissionais, já que nem São Paulo, nos grandes centros, estão mais, né? Estão já em outros lugares, né? Então, como é que você consegue trazer o cara que está com uma qualidade de vida melhor lá e consegue trabalhar da casa dele, sei lá, de Jundiaí, Sorocaba, de onde seja, para voltar para a loucura de São Paulo? Ele não vai querer voltar. Né? E provavelmente as grandes empresas, se começarem a forçar, vão começar a perder funcionários para outras empresas que têm esse modelo diferenciado. E quando a gente fala em treinamento, edtechs, etc., é a mesma coisa, né? Então, como é que você consegue treinar todo mundo que está espalhado geograficamente? Então, acho que isso realmente funciona muito bem. A rastreabilidade que você comentou é um ponto muito importante. A realidade aumentada também vem ajudar a enriquecer a experiência, a conseguir que as pessoas tenham maior interesse em interagir melhor nos cursos. Inclusive, a Stark, ela em um Forpiel, né, voltada para a área de saúde, ela não é uma edtech, mas a gente está lançando já um viés nosso, um lado nosso, um caminho que a gente quer adotar, que é a Stark educacional, sem fins lucrativos, onde a gente está buscando realmente algumas edtechs que queiram participar desse projeto conosco, onde a gente consiga trazer cursos, né, voltados para a logística, cursos voltados para a área de saúde, de curta duração, mentoring. Então, tudo isso realmente acho que faz parte da gente como executivo, como empresário, tentar trazer para a sociedade de volta um pouco daquilo que a gente ganha do mercado, né? Então, a gente como Stark, a gente realmente vai investir nisso daí, não em edtech, mas a gente realmente em educação, que acho que isso é muito importante. Sim, e eu espero realmente que as edtechs realmente vinguem e cresçam cada vez mais. Porque, de novo, né, sem educação o país não vai a lugar nenhum. Então, é só uma questão de regulamentar isso daí muito bem feito para que a gente realmente continue nesse caminho aí de crescimento das edtechs. Sim, sem dúvida.
Não, eu concordo bastante aí, inclusive complementando o que você disse nessa parte educacional. Hoje em dia o contexto, né, o que está se tornando em muitas plataformas que você comentou que existem, basicamente as empresas estão se preocupando que elas já prestam um tipo de serviço, então elas têm a solução e elas transformam a solução em conhecimento, né? Então eu vejo isso como um movimento do mercado muito mais educacional, como você disse, do que se tornar uma edtech propriamente dita, né? Então eu acredito que seja algo natural. Sobre os outros pontos ali, a questão dessa flexibilização do trabalho, tem muitas bigs aí já colocando rodízio, né, dos postos de trabalho, então as financeiras aí estão pesado fazendo esse movimento, inclusive quando você pega aí os FIIs, né, os fundos imobiliários de um modo geral, se você for pegar FIIs corporativo, o valor deles no início da pandemia para cá caiu absurdamente, né? E o que cresceu foram o quê? Galpões logísticos, né? De um modo geral. Então isso é um comportamento que a gente vai analisar também, junto com outras medidas que a gente espera que existam, né? Então medidas mais liberais em relação à flexibilização de trabalho, contratos mais flexíveis também, né? E acho que isso entra em conjunto aí com medidas de austeridade fiscal do próprio governo federal para facilitar a máquina pública rodar, né, mais estável. E aí, em cima disso, a gente volta aí para a primeira questão, basicamente, se vocês acreditam que, nesse sentido, no cenário de austeridade, de reformas que foi prometido para nós ali em 2018 e por conta da pandemia a gente teve um monte de problemas, né, de impasses nesse sentido. Vocês acreditam que a gente consiga aguardar reformas aí para 2022, né, até 2026, nos próximos anos, facilitando, inclusive, como eu falei, os contratos de trabalho e essa relação do emprego, propriamente dito. Então, a gente favorece aí a geração de emprego no nosso país, que eu acho que é a maior problemática hoje, né? Então, se vocês tiverem uma opinião em relação a isso especificamente, as reformas e a geração de empregos, né? Para a gente pensar. Eu acredito muito assim, eu não sou partidário nenhum processo que dê certo, eu acredito no Brasil, que o Brasil tem que dar certo. A gente como empresário, né? A gente tem que sempre focar como responsabilidade, sustentabilidade, para gerar empregos e tentar fazer as pessoas melhorar de vida. Eu acho que essa é a nossa melhor contribuição que a gente pode dar para a sociedade, não sendo político, mas quando você se torna um político, acho que você tem que fazer o melhor aí para ajudar, né? E muitos não têm essa cabeça. Quando a gente fala um pouco de geração de emprego, Lucas, tem agora uma estatística que saiu de um estudo que eu vi agora da Justiça do Trabalho, caiu 33% as reclamações trabalhistas, né? E esses 33% caiu porque o governo mudou a relação trabalhista entre empregados e empregadores. Porque agora o cara, quando ele entra num processo jurídico contra uma companhia, ele é responsável também, se ele não ganha, juridicamente para pagar a outra parte. Então, ou seja, existe um risco agora para ele entrar contra uma empresa, né? E antigamente o cara não tinha isso, então, ou seja, o risco ficava sempre do lado do empregador e isso se torna um negócio confortável. Então, eu acho que no futuro nosso, as relações trabalhistas tendem a melhorar, a gente tenta modernizar. Eu acho que não importa o governo que está, a sociedade te força isso, então a gente vai fazer isso. Eu acho que as reformas tributárias é uma realidade, a gente não sustenta mais isso, a gente não consegue, né? A sociedade não consegue sustentar mais isso. E a gente ganha, você percebe que para cada ação que o governo faz, você gera mais emprego. Então é uma roda que isso tende a ser forçada. A globalização te força isso, né? A gente, para ser competitivo, a gente para a gente estar no mercado, ser exportador, até mesmo importador, trazer novas empresas para o Brasil, a gente tem que estar na tendência do mundo. E a globalização te força o país a isso, como te força as companhias também estar no alto nível.
Então, quando o Gustavo coloca um produto diferenciado na empresa dele, quando ele começa a colocar processos de alto nível, ele força os concorrentes a subir a régua dele também, porque se eu não subo a régua, se a gente não está no mesmo nível que ele, a gente acaba caindo fora, né? Então, assim, o Gustavo não é meu concorrente, muito menos porque a gente faz ainda bem que você falou. Citei ele porque é uma tendência num cara inteligente que está pondo uma empresa crescendo no mercado, com ideias diferenciadas, mas a verdade é essa. Se você, qualquer mercado, né? Quando a gente abriu o mercado lá, quando o Collor abriu o mercado em 90, foi isso que aconteceu. A gente acabou melhorando nossas empresas brasileiras, as empresas brasileiras saíram do comodismo, né? Porque o cara só ficava ganhando dinheiro na inflação e repassando inflação para todo mundo, não era uma empresa eficiente. Uhum. E aí, de lá para cá, a gente vem aumentando. Então, as multis, quando chegam no Brasil, as novas startups no Brasil, ou qualquer coisa que tira a empresa do comodismo, eu acho que faz isso acontecer. E com o governo é a mesma coisa, né? Sim. Quando a gente começa a ver que a globalização, que a gente tem uma China, que a gente tem uns Estados Unidos, que a gente tem grandes países aí forçando a economia mundial a crescer, a tendência é que os países vão acompanhar. Eu acho que isso é fundamental e eu não vejo outro modelo do nosso país que não seja esse. Bom, concordo. Você me deixou pouco espaço para comentar, mas tá bom, vamos lá. Desculpa. Não, mas eu concordo com o que o Fernando falou, só vou complementar algumas coisas interessantes. Eu acredito que a curto prazo eu não vejo, eu, Gustavo, como empresário, não vejo grandes mudanças no Brasil, muito porque as pessoas, as empresas vão começar a esperar o que vem pela frente para 2022, né? Principalmente que é um ano de eleição. Mas o cenário é bem propício para as alterações, para todas as reformas administrativas, tributárias que foram prometidas lá atrás, que acabaram não acontecendo. Eu, particularmente, eu espero que isso aconteça, porque o Brasil precisa, e como o Fernando disse, independente de qual governo esteja aí, a gente precisa disso. Eu acredito que o governo atual ele deva seguir por esse caminho, inclusive para tentar ganhar as eleições no ano que vem, mas não é uma tarefa fácil, né? Outros governos prometeram a mesma coisa e não conseguiram fazer. Mas eu realmente espero que isso aconteça. O mercado, ele se reinventa, né? Então, quando a gente olha lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, teve todo aquele problema do mercado imobiliário, que estava crescendo muito rápido, aí teve uma queda muito, muito forte, muito rápida. Acabou que o desemprego no setor de construção civil atingiu picos realmente nunca experimentados no passado. Hoje, quando a gente olha a questão do desemprego, a gente vê que o comércio realmente foi muito impactado. A indústria está se ajustando, principalmente a parte de saúde e farmacêutica está se ajustando, já acho que já passaram por esse mau momento aí da pandemia e estão contratando novamente, né? Então, assim, acredito que isso para 2022 deva melhorar, mas eu concordo com o Fernando e espero que realmente a parte de impostos e toda a questão de relação trabalhista mude e flexibilize mais e para benefício de todo mundo, né? Não só nosso empresário, que a gente sempre investir no Brasil é coisa de doido, né? De maluco, porque você sempre tem com risco, né? Então a conta sempre chega no final do mês, isso é sempre complicado. Mas eu acredito que isso deva realmente mudar, deva realmente flexibilizar isso daí. E quando eu olho para dentro da minha casa, a gente realmente, igual o Fernando falou, a gente está preocupado. A gente não está preocupado se realmente vai acontecer, se não vai acontecer. Na verdade, já está no olho do furacão, né? Então a gente já tem que estar trabalhando no dia a dia para dar a melhor condição para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, não só para eles, mas para a nossa família, porque eu sempre falo, né? A gente está crescendo rápido e eu não vejo um colaborador, eu vejo uma família inteira que depende do nosso negócio. E a gente tem que realmente fazer com que a pessoa tenha orgulho de trabalhar conosco e que saiba exatamente o que eles estão fazendo, porque na área de saúde a gente não está vendendo produtos de consumo, a gente está salvando vida, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então nesse cenário de inflação que a gente está vendo pela frente, questão de desemprego, eu acredito que, e eu espero que a questão da vacinação aconteça o mais rápido possível, porque eu acredito que a retomada econômica brasileira só virá depois da vacinação. Né? Então, assim, eu espero que isso aconteça rápido, porque aí a economia, naturalmente, ela vai se ajustar, se acomodar da maneira que tem que ser acomodada, e espero que isso não dure até o final do ano, que isso aconteça realmente antes do final de 2021.
Torcemos aqui realmente que acabe logo, né? Essa vacinação acelere e a gente consiga o mais rápido possível retomar a normalidade. Mas, generalizando aí mais ou menos tudo que a gente conversou, tendo o cenário incerto da maneira que nós temos para o ano que vem, fica a lição, como sempre, do empreendedor inovar, né? Cada vez mais. Mas eu acho que o ponto principal aqui é a gente criar um contexto único como sociedade, para a gente parar de estar polarizado da maneira que nós estamos hoje. Isso impede muito também o crescimento do nosso país, com as próprias medidas de austeridade. Acho que a gente tem que falar como unidade, não como as 3 vias que estão hoje, né? Então, no nosso país. Não existe lado A, lado B, lado C. Existe um país único aí e a gente precisa conversar em relação a esse assunto, trazer os problemas em questão, as pessoas assumirem mais a sua versão, assumirem realmente a importância do seu contexto como sociedade, então pararem de fazer o vitimismo de um modo geral, às vezes assim, em certos aspectos da relação entre trabalhador e empresa, né? Então, acho que a cultura do brasileiro também precisa mudar em relação a esse assunto. E aí, mudando esse ponto, acho que a gente consegue avançar bastante e galgar aí cenários aí para virar um país mais liberal, né? De uma maneira geral, com a economia mais robusta, né? Senhores, acho que esperamos. Vamos esperar aí, acho que Teremos isso. realmente... Na verdade, assim, eu tenho uma outra frase, tá? Que eu uso muito. Esperar não espero, eu busco isso. Exato. Então, eu acho Exato. que essa... Muito bem dito. A gente promover a transformação, né? Nós mesmos, assim, promover o conhecimento da população, trazer esse tipo de conversa que nós estamos tendo para o pessoal também criar a sua concepção e mudar um pouquinho a cultura, né? Acho que é isso. Senhores, muito obrigado aí, foi um bate-papo sensacional. Agradeço muito aí mais uma vez terem topado o convite. Fica aqui o convite para próximos bate-papos, né? É isso, quiserem dar uma palavrinha final aí, fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente, né? Na verdade, foi muito rápido. Eu já estava começando a aquecer quando você resolve terminar, né, a conversa, mas tudo bem. Você me deve mais meia hora de conversa. A nossa conversa minha com o Fernando a gente sempre tem, né, Fê? Então, assim, a gente tem trocado ideias, realmente, como endereçar esses assuntos, aí, como continuar investindo, acreditando no Brasil. Acho que o Fernando está aí como executivo e como empresário um pouco mais de tempo do que eu, que ele pode ver que ele é mais velho do que eu. Mas a gente realmente tem tentado trocar ideias e para que a gente possa nos ajudar, né, Fê? Acho que o caminho é esse daí. A gente é insistente, né, Fernando? A gente não desiste nunca. A gente vai continuar até de conseguir virar esse país do avesso aí. Né? Exato. Precisamos. Eu acho que essa questão da gente buscar sempre ter responsabilidade é a única maneira que a gente consegue ajudar o país, né? A gente está falando hoje de uma Andriane Brasil, por exemplo, que a gente tem 800 funcionários, e aí quando a gente multiplica isso por 3 pessoas, né, 4 pessoas, aí a gente está falando de quase 3.000 pessoas aí, que dependem da Andriane, né, de uma decisão de responsabilidade. Então, a gente tem que sempre buscar isso. Eu acho que eu como pessoa e como empresário responsável de uma companhia, né, também executivo, a gente tem que ter isso como responsabilidade. Né? Eu acho que esse é a nossa legado que a gente pode deixar. Eu acho que essa é a palavra. A gente pode deixar um legado de melhorias na vida das pessoas. Né? Então é isso que a gente busca. Obrigado mais uma vez, Gus. Prazer dividir aí a palestra contigo, a conversa. Como sempre, alto nível. Aprendi muito contigo, um cara sensacional. Tenho uma tremenda admiração por ti, você sabe disso. Né? Para o profissional que você é, experiência, conhece tudo de saúde. Um cara que conhece aí muita coisa. E estamos buscando aí. Um abração aí para ti. Tamo junto. Lucas. E parabéns, Lucas, né, Fernando? Parabéns pelo Lucas, pela iniciativa. Exato. Acho que isso daí que você continue nessa toada. Eu tenho visto também outras entrevistas, outras iniciativas suas. É excepcional. Acho que a gente precisa, o Brasil precisa de mais gente como você que consiga trazer esses assuntos e compartilhar esse conhecimento com todo mundo, tá? E conte com o Fernando e comigo porque você precisar, certo, Fê? É isso aí.
Combinado. Certíssimo. Valeu. Pessoal, muito obrigado, Obrigado, pela Lucas. participação. Valeu, um abraço, cara. vez. Boa noite para vocês. Todo mundo que mais. assistiu, valeu. Valeu. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Falou, Até mais. abraço. Valeu, Tchau.